Olá, amigos, amigas. Nós vamos falar sobre o socorro espiritual durante o sono. A gente passa um terço da vida dormindo. Para que serve o sono? Bom, para repousar esse corpo, para que ele se refaça. Enquanto isso, o espírito vai lá para o plano espiritual, vai encontrar-se com outros espíritos. E nós podemos ler no Livro dos Espíritos, no capítulo 8, intitulado Emancipação da Alma, questões 400 a 412, o sono e os sonhos. Então, nos ensinam, né, os espíritos que para o espírito encarnado, essa matéria, esse corpo é como uma prisão. E como durante o sono a alma não repousa, ela, né, vai para a espiritualidade e os laços que unem o espírito a esse corpo físico se relaxam. Então o espírito percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Mário Quintana escreveu: sonhar é acordar-se por dentro. Todos sonhamos, né? Tem alguns tipos de sonhos, por exemplo, tem aqueles que são só reflexões da vida cotidiana. São os desejos, o medo, a preocupação que afloram lá do inconsciente. É como uma válvula de escape, né? Como aquela válvula da panela de pressão que, né, vai libertando vapor. E nesses sonhos as imagens não têm assim uma história definida, é um enredo sem sentido. E tem o sonho que é a emancipação da alma. Enquanto o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades do que na vigília, e esse sonho frequentemente é a lembrança dos lugares, das coisas que o encarnado desdobrado, né, viu lá no plano espiritual. São enredos lúcidos, cheios de emoção, tem começo, a história do nosso sonho aí tem começo, meio e fim, então podem ser lembranças de vidas passadas e que nem sempre a gente lembra quando acorda. Algumas vezes o espírito prevê o futuro, durante esse momento ele adquire mais energia, e ele pode entrar em comunicação com outros espíritos, pode visitar parentes, tanto encarnados como desencarnados, pode receber visitas, né, de outros espíritos, visitar alguma colônia espiritual, pode fazer cursos, ministrar palestras, ensinar. Os espíritos mais evoluídos, inclusive, eles socorrem os necessitados, por exemplo, nos acidentes ou nos hospitais ou no processo de desencarnação. Esses espíritos, né, encarnados durante o sono, eles doam muita energia, é o ectoplasma, né? E quando eles acordam cansados. Inclusive a gente lê lá no Livro dos Espíritos, na questão 412, Allan Kardec pergunta: a atividade do espírito durante o repouso ou o sono do corpo pode fazê-lo experimentar fadiga quando retorna? E os espíritos dizem sim, porque o espírito tem um corpo como um balão cativo, né? Que tem um poste, aqui está o poste e aí tem o balão amarrado nesse poste. Ora, da mesma forma que a agitação do balão abala o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fazê-lo experimentar fadiga. Então, o encarnado nessa situação, ele doa o seu ectoplasma para tratamentos, para cirurgias espirituais, para materializações. E o sonho liberta em parte a alma do corpo. Na desencarnação, a libertação é total, né? O corpo, o espírito se liberta totalmente do corpo físico. O cordão de prata é rompido. E a gente lê lá no Livro dos Espíritos:
Os espíritos que se desligam logo da matéria após a morte do corpo físico tiveram sonhos inteligentes. Que sonhos inteligentes são esses? Eles se reuniram, né, nessa emancipação da alma a espíritos superiores a eles. Então, em companhia dos benfeitores espirituais, né, esses encarnados em desdobramento, eles viajam, conversam né, com outros espíritos, eles se instruem, trabalham em obras que podem até já encontrar prontas quando eles partirem para o lado de lá, né? Quando eles desencarnarem também. Por isso, dizem os espíritos, não precisamos temer a morte, porque todo dia, ao dormir, nós morremos um pouco. E pelo efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relacionamento com o mundo dos espíritos. E por que nós não nos lembramos sempre dos sonhos? Porque o corpo, ele é uma matéria pesada, grosseira, né? O nosso cérebro dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu. Então, a impressão é do espírito e não do corpo físico. O cérebro físico não retém essas lembranças. E dá para interpretar os sonhos? Os sonhos podem ser visões muito claras ou simbólicas ou vagas. E várias culturas, os sonhos são considerados mensagens divinas, a previsão do futuro. Havia os antigos oráculos gregos, as pitonisas, que eram médiuns em transe. Tinha o famoso oráculo de Delfos, que interpretava os sonhos, que eram respostas dos deuses, né? Segundo o entendimento deles. E também os povos nativos americanos, os xamãs, interpretavam sonhos, né, que eram orientações sobre caçadas, rituais, sobre o futuro da tribo. Lá no livro da Gênesis, né, no capítulo 37, e versículos 5 a 10, o livro da Bíblia, né? Conta que José sonhou que exerceria uma autoridade sobre o seu pai Jacó. Ele contou esse sonho aos irmãos, e os irmãos já tinham ciúme dele, porque ele era o queridinho do pai. Aí os ciúmes aumentaram, o ódio se tornou ainda maior. O que eles fizeram? Venderam José como escravo lá no Egito. E mais tarde José interpretou os sonhos do faraó. Ele interpretou um sonho em que 7 anos de fartura seriam seguidos por 7 anos de fome, e ele sugeriu então fazerem-se silos para armazenarem a comida. E nós recebemos ajuda durante o sono. O Hamed, né, no livro Modo de Entender uma Forma de Viver, psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, no capítulo 46, intitulado Auxílios Invisíveis, escreve que nem sempre percebemos o auxílio dos espíritos, porque a realidade é muito maior do que essa que percebemos. Nós somos míopes espirituais, nós só vemos uma minúscula fração da realidade, mas Deus nos protege de forma contínua. A proteção de Deus são como os raios do sol, o orvalho da noite que cai sobre todos, justos e injustos. E escreve Hamed: quando cremos que os auxílios invisíveis fazem parte de nossa existência, desenvolvemos o potencial de religiosidade, que é encontrar Deus em nós, e saímos das zonas de conforto para níveis de consciência cada vez mais amplos e elevados. Amigos queridos, agradeço muito a todos e até a próxima.